Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, meu irmão, minhas irmãs, onde você estiver, que Deus esteja contigo e que Deus dá para cada um de vocês saúde, dá força, dá vitória. É o que eu desejo em nome do Senhor Jesus Cristo. Falando, irmão, sobre valor, dar valor, sobre talento, como Jesus ensina os talentos e aquele que enterrou talento e o outro que não enterrou talento. Para um ele deu 5 talentos, com esse ele fez 10. Para outro ele deu 2 talentos, com esse ele fez 4. Para outro ele deu 1 talento. Para quem ele deu menos talento, foi o que não fez nada. Enterrou o talento, considerando que o Senhor era mau, que colhia onde não plantava, ajuntava onde não semeou, e eu tive medo, enterrei o talento. Jesus chama ele de servo mau. Você é um servo mau. Se você não queria usar o talento, então você desce para o banqueiro, para que pelo menos rendesse juro. Jesus reprovou a ação dele de enterrar talento. Será que nós também não enterremos talento? Será que nós também nos chamamos na presença de Deus, nos somos vistos como servo mau? Por enterrar talento, por não usar o que Deus dá para nós? Vamos falar, para esclarecer melhor, vamos falar de José, o filho de Jacó. Aquele rapaz era um talento. Era um talento que Deus deu para Jacó. Ele era tão talentoso que ele salvou o mundo, na época dele, da fome. Tão talentoso que ele era. Mas seus irmãos quis matá-lo. Matar o talento? Matar aquele que podia matar a fome no mundo? Matar aquele que podia salvar o mundo da fome, como salvou mais tarde? Seus irmãos, seus 10 irmãos, nunca viu em José talento algum. Chamava ele de sonhador, apelidava ele quando ele contou seus sonhos, quando ele contou que Deus ia fazer com ele e o que Deus ia fazer com os irmãos dele. Isso aí só serviu para aumentar a reprovação dos seus irmãos contra ele. Foi tanta reprovação, foi tanta cegueira, que eles venderam o rapaz, que a intenção dele não era vender, era matar. Só não matou porque passou uma caravana dos ismaelitas ali naquela hora. E eles então mudaram de ideia. Em vez de matar, venderam o José. Livrando de José, ele estava achando que estava se livrando de uma perturbação,
de um atrevido, de um sonhador, de um qualquer. José era um moço com apenas 17 anos. Seus irmãos já eram mais velhos, já eram casados, tinham família. Eles acharam que um menino de 17 anos comandá-lo, porque José era o intermediador entre Jacó e os seus irmãos, levava e trazia notícia. Levava do seu pai para os seus irmãos e trazia dos seus irmãos para o seu pai. Falava como estava o rebanho, falava como estavam os seus irmãos. Era ele que fazia essa missão. Um tipo claro de Jesus Cristo, que disse Paulo, o único mediador entre Deus e o homem é o Senhor Jesus Cristo. Um quer pôr Maria, outro quer pôr Luzia, outro quer pôr Aparecida, mas nós sabemos que a Bíblia afirma que o único mediador entre Deus e o homem é o Senhor Jesus Cristo. Então José era o mediador, mas não serviu para os seus irmãos. Como Jesus Cristo nos serve para muito. O que os 10 irmãos de José fez para José, a maneira que eles trataram José, a maneira que ele via José, hoje é a mesma coisa das pessoas ver Jesus. É a mesma coisa. Não aceita Jesus como o intermediário entre Deus e os homens. Não aceita Jesus para cuidar do seu lar, do seu casamento, cuidar dos seus filhos, cuidar do seu trabalho. Por isso que nós temos muita guerra, muita falência, nós temos muitas decepções na vida, porque nós não confiamos em Jesus, porque nós não entregamos a nossa causa na mão de Jesus. Nós mesmos queremos resolver e não resolve nada. Como os apóstolos, o barco enchia, eles queriam tirar a água do barco. Quanto mais tirava, mais aumentava. Até que viram que não dava conta, aí chamaram Jesus, que dormia. Jesus levantou e mandou o mar aquietar, e o mar aquietou. Nós, às vezes, estamos no mesmo lugar. O tempo passa, o ano passa, 2.000 anos, 4.000 anos, 5.000 anos, tem passado, mas a atitude, os comportamentos humanos é o mesmo, é o mesmo. Por isso que Salomão, o sábio Salomão, ele falou, não há nada novo, o que foi, volta a acontecer. Você fala, isso é novo. Salomão disse, já existiu no século passado. O que os irmãos de José fez com José é o que o mundo está fazendo com Jesus. É o que o mundo está fazendo com Jesus. Você fala, mas, pastor, Judas Iscariote vendeu Jesus por 30 moedas. José foi vendido por 20. 20 com 30 é 50. 50. E o número 50 é jubileu. O número 50 é jubileu. Os dois juntos, juntou 50
para trazer para nós libertação. Porque José, livre dos seus irmãos, ele estava ficando livre da incredulidade, livre do ódio, livre do rancor, livre dos bullying, que eles faziam bullying com José. Chamava José de sonhador. Quando José foi vendido aos ismaelitas, que andava junto com os medianitas, eles andavam junto, ele era de fazer negócio, compra e venda, e ele estava descendo para o Egito. Eles venderam José por 20 moedas. E os ismaelitas com medianita, não sei quantos dias eles andaram com José como escravo. Não sei quantos dias. Também não viram que ele acabava de comprar uma pedra preciosa chamada José. Ele acabava de comprar um homem sábio, um homem que tinha a direção de Deus, um homem que tinha visão de Deus, um homem separado, não só pelo Jacó, que Jacó separou ele dos irmãos, ponhando uma túnica de 7 cores, apontando para a era da igreja, que é o arco-íris. Jacó tinha uma aliança com José. E quando eles rasgaram aquela veste de José, banhando no sangue de cabrito, e devolvendo para seu pai, é a 7 eras da igreja, voltando para Deus, banhada com o sangue de Jesus Cristo. Ainda seu pai falou, veio uma besta selvagem, atacou meu filho. Foi o que aconteceu com Jesus no Calvário. Besta selvagem, romano, judeu, besta selvagem, Caifás, Anã, Pilato, Herodes, besta selvagem, matou Jesus, mas a aliança volta para Deus. A era da igreja, banhada agora com o sangue de Jesus, não com o sangue de um cabrito, como foi de José, mas com o sangue do Cordeiro. Volta para Deus novamente, porque tem que voltar, a aliança tem que voltar para o dono. E o dono daquela túnica era Jacó. E o dono das 7 eras é Deus. Tem que voltar para Deus, mas ela volta banhada e rasgada. Banhada e rasgada, porque a denominação, ele somente não rasgou as vestes de Jesus, eles têm rasgado o evangelho, ele tem rasgado a palavra de Deus, rasgado. Cada um leva um pedaço, cada um está com um pedaço da Bíblia. Um escolheu o pedaço que fala de prosperação, o outro escolheu outro pedaço que fala dos dons. O outro escolheu outro pedaço que fala do dízimo. E assim cada um está com um pedaço da Bíblia. Mas tem um povo na terra que ela está com uma Bíblia completa, de Gênesis a Apocalipse. Está com a Bíblia completa, cada versículo encaixado no outro, como o templo de Salomão. As pedras encaixavam com a outra, sem martelo e sem marreta. Assim a Bíblia também é encaixada na nossa vida, sem marreta e sem martelo. Cada versículo encaixa na nossa vida. E Deus forma uma construção na nossa vida com a Bíblia Sagrada. Então, irmão, o irmão Brana, na mensagem, esse grande guerreiro Josué, ele fala
o milênio está atrasado 40 anos, na época dele. O milênio está atrasado. Nós já era para ter no milênio. Não é só na mensagem Josué, o grande guerreiro. Na mensagem, outra mensagem, a igreja escolhendo a lei, a graça em vez da lei, e eu creio que é nessa. Ele fala, o milênio está atrasado. Já era para ter acontecido há 40 anos atrás. Aí ele explica o motivo. Ele fala, porque a igreja, ele culpa a igreja. A igreja não consegue caminhar no padrão de Deus. Ela não consegue caminhar no padrão de Deus, no projeto de Deus. Como Noé fez a arca dentro do projeto de Deus, não faltou um centímetro e nem aumentou um centímetro da medida que Deus deu para ele. Por isso que ela teve o sucesso que ela teve. Por isso que ela teve uma atração do céu, comandando ela, como está na mensagem de deidade de Cristo, tinha uma atração do céu que comandava a arca de Noé. Claro que Deus mandou uma proteção sobre ela. Ela estava de acordo com o projeto que Deus deu para ele. É a mesma coisa do templo de Salomão, o qual guardou a arca, porque a arca andava de casa por casa, tenda em tenda. Salomão fez um templo para acabar com a andança da arca, para acabar com a andança dela. Ele fez aquele templo para a moradia da arca. E quando a arca foi colocada no templo de Salomão, nunca mais ela foi para na costa dos Levíticos, porque agora ela tinha sua casa, ela tinha sua habitação. E o irmão Branham vem e fala que aquele templo de Salomão é nós. Aquele é um tipo, é um símbolo, é uma sombra nossa. Nós somos o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo é Salomão. Salomão apontava para o Espírito Santo. E Salomão construiu um templo. E o Espírito Santo também construiu um templo. E Paulo vem e fala, não sabeis que vós é o templo do Espírito Santo? E se nós é o templo do Espírito Santo, então nós somos guardador da arca. Nós somos guardador da arca. E a arca é Jesus. A arca é a palavra. Nós guardamos a arca dentro de nós para ela não ficar andando para baixo e para cima, em ombro, como ela andava antes da construção do Templo de Salomão. Tanto problema, aquela arca não vem dando. Ela foi lá com o filisteu, deu problema. Os 2 filhos de Eli morreu por carregar ela com uma vida totalmente torta, com uma vida totalmente fora da palavra de Deus. Os 2 filhos de Eli foi carregar a arca, aquela vida atrapalhada deles, e Deus acabou matando os 2. Mais tarde não encontra que ela chega no campo de Josué, morre mais pessoa lá por abrir ela. E assim morre Uzá por querer segurar ela quando o boi tropeçava. Mas quando ela entrou no templo de Salomão, acabou a matança, porque ela achou o seu lugar. Ela achou a sua casa. E Salomão construiu a casa para a arca. E o Espírito Santo, ele construiu a casa para guardar a palavra. Para a palavra não andar para baixo, para cima. Para a palavra ter um lugar de descanso. E o lugar de descanso da Bíblia somos nós, meus irmãos. O lugar de descanso da Bíblia somos nós, meus irmãos. Nós somos o lugar de descanso da Bíblia,
como o templo de Salomão foi o lugar de descanso da arca. Você não está feliz, contente de saber que você é o templo do Espírito Santo e Deus construiu você como um templo para você ser guardador da arca? E a arca, dentro da arca, está a glória da Shekinah. Dentro da arca está a vara de Arão florescida. Dentro da arca está a panela dourada com maná. Dentro da arca estão os 2 querubins, com a asa cruzada, fazendo sombra ao propiciatório. Tudo isso está dentro de você. Tudo isso está dentro de você. Pense bem quem você é. O diabo fala que você não é nada. O diabo fala que você é um fraco, que você é um pecador miserável. E, na verdade, são. Mas, para o Espírito Santo, você é o templo que ele construiu para acabar com a caminhada da palavra e guardar a palavra de Deus. Guarda a palavra de Deus na sua vida. Porque se você tem a arca, você tem a glória da Shekinah, que é a coluna de fogo. Se você tem a arca, tudo que estava na arca está em você. Tudo que estava na arca está em você. Então, irmão, voltando lá atrás, eu queria parar aqui, não prolongar muito. Voltando lá atrás, dos 10 irmãos de José, que não viram em José o libertador, que não viram em José o homem que podia salvar o mundo. Não viram isso em José. Os ismaelitas, que teve José em segunda mão, ele esteve na mão dos ismaelitas como comerciante. Porque José agora passou a ser um objeto de comércio. Seus irmãos jogou ele para o comércio. E Jesus tem se tornado um objeto de comércio na denominação. É quem dá mais, leva a Jesus. Quem dá mais, leva a Jesus. Quem tem 1000, leva a Jesus. Quem tem 500, leva menos de Jesus. Quem tem 100, leva um pouco só de Jesus. Quem não tem nada, não leva nada. Porque Jesus está no leilão novamente. Jesus foi vendido novamente pelos irmãos de José, por Judas Iscariote. Pela terceira vez está sendo vendido pela denominação. 3 é perfeição. Primeira vez ele foi vendido por seus irmãos, por 20 moedas. Segunda vez, ele foi vendido por Judas Iscariote, Jesus, porque José é um tipo de Jesus. Segunda vez. Terceira vez, 3 é perfeição. Ele tem que ser vendido 3 vezes. E agora, pela terceira vez, ele está sendo vendido pela denominação. É quem dá mais. Você pode ir numa igreja, irmão. Pode ir numa igreja. Até mesmo da mensagem. Até mesmo da mensagem. Quando você vê uma pessoa bem tratada na igreja, pastor visitando o seu lar, pastor viajando com ela, pode ver que é pessoa que tem bom salário, dá bom dízimo, dá boa oferta. Que é dentro da mensagem. E, infelizmente, entrou na mensagem também o espírito dos irmãos de José, ganhar uns trocos com José. Judas Iscariote, vendedor de Jesus. E pela terceira vez, Jesus está sendo vendido. Por quem, irmão? Por quem Jesus está sendo vendido? Por quem José foi vendido? Pelos seus irmãos. Irmão de sangue. Irmão de sangue. Por quem Jesus foi vendido? Por seu próprio irmão Judas Iscariote. Era irmão de tribo. Os 2 eram de Judá. Os 2 eram da tribo de Judá. Os 2, Jesus e Judas, os 2 eram da mesma tribo. Irmão de tribos.
Por quem Jesus está sendo vendido hoje? Será que não é pelo seu próprio irmão? Será também que não é pelo seu próprio povo? Será também que não é o próprio povo, chamado povo da mensagem? Será que ele não está sendo vendido pelo seu próprio povo? Porque quem é que tem posição alta na igreja? Quem é que é mais bem tratado na igreja? Quem é que o pastor não sai da casa dele? Ou ele não sai da casa do pastor? É o pobrezinho? É aquele que precisa de cesta básica? É? É aquele que precisa inteirar o dinheiro para pagar a força, senão vai cortar? É esse? É esse que está procurando o pastor, é esse que o pastor está na casa dele, levando dinheiro para ele inteirar o dinheiro para pagar a força? É esse? Será que é? Será que também que não é, irmão? O mesmo caos, será que nós não estamos em repetição da família de Jacó? Porque era a família da graça. Jacó era a graça e nós não é isso que nós queremos. E não é isso que nós temos, não é a graça de Deus. É a família da graça. Eram os patriarcas. Era o que em Apocalipse vê ele como os 12 anciãos, junto com os apóstolos, completando 24 anciãos, coroado com coroa. Os 24 anciãos. Sim, eles que venderam José. Não está dizendo que vai perder o céu, porque os irmãos de José não perderam o céu. Eles estão incluídos no 144 mil, e outra parte dele está incluído na alma debaixo do altar. E os 12 patriarcas estão incluídos como os 12 anciãos, junto com os 12 apóstolos, se tornando os 24 anciãos. 24 anciãos, e o irmão Branham disse que ancião é aquele que tem, ancião é aquele que tem o conselho, é aquele que é o conselheiro, os 24 anciãos. É aquele que é chefe, irmão Branham disse. Ancião quer dizer chefia, chefia, porque os 12 foi chefe de Israel, e os 12 apóstolos é o chefe aqui da igreja do arrebatamento. Os 12 apóstolos é o alicerce dela. Agora, olha quem é que está vendendo Jesus. Olha quem é. Olha quem é. Quando você vê um pastor muito ligado com o outro pastor, os dois têm muita ligação, pode ver que tem dinheiro correndo por trás. Pode ver que tem oferta alta, um troca dízimo com o outro, dá dízimo do dízimo para o outro, é trocar de bolso. Você dá dízimo para quem dá dízimo para você, é trocar de bolso. Você dá dízimo do dízimo para quem mandou dízimo do dízimo para você, é ir e volta para a mesma fonte. O jacaré trocando de lagoa. Sai de uma lagoa e entra na outra. Sai de um bolso e entra no outro. Vai e volta. Vai. Eu dou dízimo do dízimo, mas para quem? Para quem dá para você. E aquele que dá para você, você vê que ele tem mais para dar. Então você dá para ele 2 laranjas, porque você sabe que ele vai dar 5 para você. Você dá 2 porque você sabe que ele vai dar 5. Tudo interesse. Infelizmente chegamos aí. Eu não estou condenando ninguém, porque os irmãos de José foi salvo. Judas Iscariote não foi, mas os irmãos de José foi, porque não se enforcaram, né? Porque com tudo isso não se enforcaram, porque a graça segurou os 10. Porque o que os 10 fez era papel de se enforcar, como Judas Iscariote se enforcou. Judas Iscariote não aguentou a pressão e se enforcou, porque Judas Iscariote não tinha graça para segurar ele. E os 10 irmãos tinham graça para poder segurar os 10, para os 10 não entrar em loucura, porque o que eles fizeram foi coisa de louco. Vender o libertador, vender o homem que ia matar a fome da terra, que quando ele chegou lá no Egito,
ele foi para leilão, porque ele foi comprado para leilão. Lá ele foi vendido de novo. É a segunda vez que José é vendido para o Maelita por 20 moedas. Agora o Maelita vende ele para Potifar. Normalmente vendeu por preço mais caro. E Potifar, ele rematou José, levou José para casa, mas comprado. Ele levou José comprado. Jacó tinha José na sua casa, nascido da sua mulher amada. Potifar tinha José na sua casa, mas por dinheiro. Tem muita gente que tem Jesus porque compra Jesus. Quer comprar a salvação, como a Igreja Católica fez isso por muito tempo, vendendo indulgência, vendendo a salvação. Quem dava mais, tirava o pai do purgatório, porque o pai estava gemendo, sofrendo no purgatório. E a família era responsável para tirar o pai de lá, porque a família podia tirar. Porque eles basearam lá na redenção, que o parente podia tirar o outro parente da escravidão. Era a lei da redenção. Por isso que Jesus se fez parente nosso, para libertar nós da escravidão. Por isso que a Noemi falou, Boaz é meu parente. Ele pode remir minhas coisas perdidas. Baseado nisso, eles falaram que a família podia libertar o pai, libertar a mãe, libertar o irmão que tinha morrido, e que ele estava no purgatório gemendo. E a família podia tirar eles de lá e mandar para o céu. Mas a família tinha que dar um dote para a igreja, tinha que dar terreno, tinha que dar tanto de dinheiro. E aí a família dava. E aí vinha a tal missa, a missa de 7 dias, baseado nas 7 voltas que deram, Josué deu lá no muro de Jericó e derrubou o muro, baseado naquelas 7 voltas. Eles formaram a missa de 7 dias, que fazendo missa de 7 dias era 7 voltas para derrubar o purgatório e libertar sua família, seu pai, sua mãe que estava lá. Esse negócio de vender alma, está lá em Apocalipse, eles vendem alma. Irmão, a coisa é tão miserável que tem pastor que forma uma igreja de 50 membros, 100 membros, chama outro pastor e fala, pera, quer comprar a minha igreja? Tem 100 membros e rende por mês a base de 10 mil de dízimo. Você me dá aí 50 mil. E eu falo que Deus está mandando eu para outro lugar, que é a ordem divina. Olha bem como são corajosos. Eles põem Deus no meio das suas trapaças. Chega no público e fala, Deus falou comigo essa noite, como falou com José, esposo de Maria, para ele voltar para Maria, que aquela causa era do Espírito Santo. Então Deus falou comigo essa noite, que eu tenho que ir para tal cidade, que ele está precisando de mim da tal cidade, mas eu vou colocar um pastor no meu lugar e apresento o pastor. Mas, na verdade, aquele pastor comprou a igreja. E assim ele sai e forma outra igreja. E lá ele ajunta mais 50, 100, vende de novo. Aí vai para outro lugar. São comerciantes de igreja, como está em Ezequiel 28, no seu comércio, Deus falando com Satanás, na multiplicação do teu comércio, encheu de violência o seu interior. Na multiplicação dos comércios que eles fazem com Jesus, Irmão, aqueles família pobre, que não dá muito lucro para a igreja, mas dá mais prejuízo do que lucro, porque tem que inteirar a força, se não corta,
tem que pagar água, senão fica sem água. Tem que mandar lá cesta, veio remédio. Essa família, ela está sentada no último banco lá atrás. Lá no último banco. Mas aqueles irmãos, aquele que traz grande dízimo, grande oferta, está no primeiro banco, está na posição da igreja. Algum lugar ele arruma para colocar ele. Alguma posição ele dá para ele. Para agradar e para segurar, duas coisas. Aí agrada a ele, porque tem uma posição na igreja, e para segurar ele na igreja, porque a posição segura. Você lembra, irmão, que Satanás levou Jesus no penáculo do templo, no lugar mais alto do templo? Você viu onde ele leva a pessoa? No penáculo. Ele leva no lugar mais alto. Que nem Jesus levou Judas Iscariote para ser tesoureiro, porque para vender Jesus, ele tinha que ser tesoureiro. Ele tinha que ser tesoureiro. Jesus colocou Judas Iscariote na missão que favorecia ele vender Jesus. Para ele vender Jesus com mais fácil, com mais clareza, com mais facilidade, ele tinha que ser o tesoureiro, porque ele que cuidava do dinheiro. Então, se ele estava vendendo Jesus, o que ele ia falar? Ele é o homem do dinheiro. Você está vendo o homem do dinheiro? Vocês estão vendo? E é assim, e é assim. O que fizeram com José é o que estão fazendo com Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos para as perguntas da tarde. O irmão Oliveira Marcelo pergunta: qual o significado do livro doce e amargo mencionado em Apocalipse 10:10? Agradeço, pastor Joel. É ali quando foi dada a ordem para comer o livro, né? Foi dada a ordem para João comer o livro. O livro é a Bíblia. O livro é a Bíblia. Porque a Bíblia é alimento, né? Tem que comer a Bíblia. Como eu disse, que nós é o tabernáculo, não é o templo. Nós temos que guardar a Bíblia. Deus levantou nós para ser guardador da Bíblia. E João comeu o livro é a Bíblia. O irmão Brana disse: você é o que você come. Se você come a mensagem, você é a mensagem. Se você come a Bíblia, você é a Bíblia. Não é que você tem uma Bíblia, você é a Bíblia. O apóstolo Paulo disse isso em 2 Coríntios, capítulo 3, que nós somos carta escrita por nós, pelos apóstolos. Carta lida por todos os homens. O apóstolo Paulo disse que nós somos carta viva de Deus. Nós somos a Bíblia. Nós se tornamos a Bíblia. Uma vez que você come ela, você se torna ela. Então João comeu, foi a Bíblia. Na boca era doce, porque fala de Jesus, fala da graça de Deus, é doce. Mas no estômago é amargo, porque o estômago é o que dilui. O estômago é o que esparrama a vitamina por todo o setor do corpo. É o estômago que faz essa missão. É ele que dá para cada setor do corpo a vitamina. Então, na hora de separação, que nem Josué, dividindo a terra, uma terra para uma tribo, outra terra para outra, assim é o serviço do estômago. O nosso estômago é o Josué. O Josué é o nosso estômago, que ele dá para cada setor a vitamina do alimento que cai nele. Então, é amargo. Na hora de você pôr posição, na hora de se colocar cada um no seu lugar, viu o que o estômago faz? O que não presta, ele manda para o intestino. O que presta, ele manda para o sangue. Ele manda para o pulmão. Ele manda para o rim. Ele manda para a bexiga. É o estômago que faz essa missão. Hein? Então é amargo. É amargo. É doce, você aceitar. Na boca é doce. Falar de Deus é doce. Cantar hino é doce.
Mas na hora de você colocar cada um no seu lugar, que nós estamos faz, cada irmão no seu lugar, colocar nós no nosso lugar de cristão, se é que nós somos a esposa de Cristo, como nós confessamos que somos, nós temos nossa posição no corpo. Nós não podemos tomar o lugar do outro. O irmão Branham ensina assim. Nós não podemos tomar o lugar do outro. Cada um tem o seu lugar. Isso aí é missão do estômago, por isso que fica amargo, irmão. Na hora de punhar em posição, na hora de cada um tomar o seu lugar, fica amargo. Falar de Deus é doce. É uma doçura falar de Jesus, falar da vida eterna. É uma doçura. Mas na hora de você ir para a igreja, na hora de você ir tomar a sua posição na igreja, sentado no seu banco, louvar a Deus, dar amém, glória a Deus, aí fica amargo. Aí dá febre, aí dá dor na perna, aí dá tudo, aí vem a amargura. A amargura vem na hora de você colocar em posição, na hora de você tomar a sua posição no corpo de Cristo, fica amargo, fica amargo. Falar na boca é doce, mas no estômago é amargo, porque o estômago é que põe em posição o alimento, cada um no seu lugar. O que não presta, joga para um lado, o que é água e joga para a bexiga, o que o sangue precisa e manda para o sangue, o que o cérebro precisa e manda para o cérebro. Olha que missão dura com o estômago que tem. Olha que missão amarga. Colocar cada um no seu lugar. É o caso de Josué. Você também tem um Josué dentro de você, colocando cada coisa no seu lugar. E o dia que você fica em casa, dia de culto, irmão, você está fora de posição. Porque aquela hora que você está em casa, aquela ali não é hora de você estar em casa. Aquela ali não é hora de você ter em casa, aquela ali é hora de você ter na igreja. Porque Deus, Ele marcou com você para encontrar com você na igreja aquele dia, aquela hora, e você não está lá. E você não está lá. Ou por que você não está lá? Porque ficou doente. Por que você não está lá? Porque ficou com febre. Por que você não está lá? Você ficou com dor na perna. Por isso que fica amargo. Na hora de tomar posição com Cristo, fica amargo. Fica amargo. Vamos para a próxima pergunta da tarde. Do irmão Oliveira Marcelo. Ele pergunta: qual o significado da doutrina que se resume no só Jesus? Agradeço, pastor Joel. Ó, irmão, esse daí é o unicista, né? Unicista. É a igreja chamada unicista. Ele que crê que é só Jesus. Então não tem Senhor Jesus Cristo. Ele elimina o Senhor, elimina Cristo. Só Jesus. E não é só Jesus. É Senhor Jesus Cristo. É as três manifestações de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Não três pessoas. Porque três pessoas é três corpos, é três tronos. Aí é paganismo. É paganismo. Nós estamos falando de um Deus em três ofícios. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Deus sobre nós. Filho, Deus conosco. Espírito Santo, Deus em nós. E o unicista só ensina só Jesus. Ele não usa Senhor. Ele também não usa Cristo. Só Jesus. Isso aí é doutrina do unicista. Na nossa não é só Jesus. Nós é Senhor Jesus Cristo. Nós cremos nas três manifestações de Deus. Amém. Vamos para a próxima pergunta da tarde, do irmão Ademar de Souza. Bom dia, pastor Joel. Ouvi um pregador da mensagem muito renomado dizer que a profecia do profeta que Los Angeles já aconteceu. Irmão, se esse pastor pastor, pastor eu já vivido, né? Pastor de peso da mensagem. Alguma mensagem ele deu. Porque senão ele não ia falar. E tem muitas mensagens, mais de 1000 mensagens. Agora,
o irmão tem que entender, nós temos que entender, irmão, que as profecias, a veia, ela é dada no espiritual e nós que é no natural. Por exemplo, João Batista não falou, quando ele vier, aquele que vai vir depois de mim, falando de Jesus, ele vai levantar os vales e vai baixar os montes. Jesus veio, algum vale foi levantado? Algum monte desceu? Não. Não. Por isso que João Batista mandou perguntar para ele, é tu mesmo ou nós devemos esperar outro? Porque eu não estou vendo vale nenhum sendo levantado, não estou vendo monte nenhum descido. E João Batista falou que ele ia levantar os vales, ia baixar os montes. Aí veio um Bueno e falou assim, espiritualmente estava acontecendo. Ele estava levantando os vales, Maria Madalena, era o ladrão da cruz da direita. Era vales e que ele estava levantando. Zaqueu era um vale que ele estava levantando. E baixando o monte Caninocal de Lucas, que era médico, baixando, colocando ele no nível dos outros. Ele estava baixando os vales, os montes, subindo os vales, espiritualmente falando. Agora, naturalmente falando, o irmão Bueno, isso vai acontecer na eternidade. Naturalmente falando, na eternidade, quando ele mexer com a terra, ele vai levantar os vales e vai baixar os montes. Mas espiritualmente falando, estava acontecendo. E João Batista não estava vendo isso. Estava esperando a profecia dele cumprir. E estava cumprindo espiritualmente, ele não estava vendo. E ele também falou que Jesus ia vir com a pá na mão e ele ia jogar semente para o lado e a pá ia para o fogo. Jesus não veio com pá nenhum, irmão. Jesus não andava com a pá na mão. Jesus não andava. E João Batista disse que ele ia vir com a pá na mão. E ele ia jogar a semente de um lado e a pá ele ia jogar para o fogo. Não via nada disso. Não via nada disso aí. Era espiritual, irmão. A turma está muito natural. A turma está muito carne. É muita carnalidade. Por isso que ele só vive atrás de churrasco. Ele só vive atrás de comer carne, como carne frita, carne assada. Porque já é carne mesmo. Carne gosta de carne. Carne gosta de carne. Então é carnais. Lê a Bíblia na carne, lê a mensagem na carne, e quer que tudo cumpre naturalmente, sendo que nós estamos no mundo espiritual na mensagem. Porque a mensagem trouxe nós para o mundo espiritual. Nós não somos Coríntios, 1 Coríntios, que era naturais. Nós somos efesianos, nós somos Atos dos Apóstolos, porque nós temos que ser no Atos dos Apóstolos, senão nós não é arrebatado, se nós não entrar no Atos dos Apóstolos, porque tem 2 arrebatamentos no Atos dos Apóstolos, o de Jesus e dos irmãos do Antigo Testamento. Falta um para ser perfeição. Falta um. Tem que ter mais um arrebatamento no Atos dos Apóstolos para ser 3. E é o nosso. Nós temos que voltar para Atos dos Apóstolos, ato do Espírito Santo na nossa vida, para nós ser o 3º arrebatamento. Então, tem muita coisa na carne. Muita coisa na carne. E esses crentes carnais, que lê a Bíblia na carne, que lê a mensagem na carne, é um problema. Vamos para a próxima pergunta da tarde. O irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta, qual é o significado de lançar sombras sobre o ministério de outras pessoas? Agradeço, pastor Joel. Lançar sombra, irmão, é quando você fala com um pastor, tem tal problema, você está lançando sombra. Você está lançando sombra para com que a pessoa desanime dele, afaste dele. Então você começa a lançar sombra sobre ele, lançar que ele fez tal coisa errada, que ele fez tal coisa errada. Ou sobre o irmão, que viu o irmão em tal lugar, que viu o irmão fazendo tal coisa, é lançar sombra. É lançar sombra sobre o irmão. Não é lançar luz, porque sombra
é mistura de luz com treva. Sombra é uma mistura. Uma sombra, ela está misturada, treva com luz. É o que ela quer lançar. Coisa misturada sobre o irmão. Misturando a verdade com a mentira e joga em cima do irmão. Lançando sombra. E sombra não tem fruto. Sombra tem descanso, mas sombra não tem fruto. Por isso que Salomão, tipo do Espírito Santo, ele só plantou árvore frutífera. Ele não plantou árvore que não dava, que dava sombra, não. Ele só plantou árvore que dava fruto. Só plantou árvore que dava fruto. Então, o irmão quer lançar sobre aquele irmão, lançar sobre a família, mostrando defeito, mostrando falha na vida dele, para desanimar a pessoa de conversar com ele, para desanimar a pessoa até de abraçar ele ou de visitar ele. Eles começam a jogar sombra em cima, sombra, sombra, sombra. Ele não joga fruto. Ele não joga fruto. Ele devia jogar fruto, né? Mas ele não joga o fruto, ele joga sombra, joga folha. Sombra é folha. Quem faz sombra é folha. Ele joga folhas. Ele não joga fruto no irmão. Tudo para embaraçar o irmão, para não deixar o irmão caminhar ou não deixar o pastor prosperar no seu ministério. Eles começam a lançar defeito. Sombra é defeito. Porque sombra é uma mistura de luz com treva. Vamos para a próxima pergunta da tarde, do irmão Edilson José. Pastor, a igreja pode se reunir em jejum e oração e publicar para todos na internet, sendo que é um período de intimidade com Deus? Obrigado. Olha, irmãos, se você for ler em São Mateus, Jesus falando sobre jejum, que eu creio que Jesus é a pessoa certa para nos ensinar. Jesus é a fonte. E ele falou, quando jejuar, lava seu rosto e não deixa ninguém ver que você está jejuando. Pronto. Jesus mandou nós jejuar e não deixar ninguém ver, saber que a gente está jejuando, porque é uma coisa secreta com Deus, ele disse. Aí Deus vem secretamente e te abençoa. Assim que Jesus fala. Se você faz em secreto, você recebe em secreto. Aí se você começa a trocar trombeta, começa a fazer jejuar e trocar trombeta, Jesus disse que quem tocava trombeta eram os fariseus. Todas as coisas que ele fazia, ele tocava trombeta, que nem a galinha. Ela bota um ovo e forma uma baroeira, fica fácil para a raposa achar o ninho dela. Ela mesma entrega onde está o ninho dela. A própria galinha entrega, com a baroeira que ela faz quando ela põe um ovo. Fica fácil para a raposa, né? Então, irmão, a pessoa jejua, fica tocando trombeta, não recebe recompensa, não. Segundo Jesus, não recebe, não, porque está tocando trombeta. Está querendo ser visto, está querendo que todo mundo vê, toca trombeta. Jesus fala assim, jejua, lava seu rosto, não deixa que ninguém vê que você está jejuando, faça secretamente, você com Deus, e Deus vem secretamente e te abençoa. Amém. Vamos para o período de oração da tarde. Joel William pede oração ao seu favor, sua família e seu tio. O irmão Oliveira Marcelo pede oração aos irmãos enquanto aguarda na lista de espera para um transplante de córnea. Pede mais do Espírito Santo em sua vida, oração à sua família, irmãos na fé, oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. E pede oração também por uma causa na justiça. A irmã Dulce pede oração à sua família. William Pinheiro pede oração ao seu favor e família. E a irmã Benedita Nintes pede oração ao seu favor e sua família. Senhor Deus, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, o Senhor é o Deus que perdoa o nosso pecado e cura toda a nossa enfermidade, de acordo com o Salmo 103, verso 3. Então, Senhor, tira o irmão Marcelo da fila que está esperando receber a córnea para o seu olho, Senhor.
que o Senhor adianta essa fila, ou tira ele da fila. Que nem tirou aquela mulher que sofria do fluxo de sangue há 12 anos. O Senhor tirou ela da fila. O Senhor tirou ela da fila, Senhor. O Senhor tirou a Maria Madalena da fila da prostituição. O Senhor é o Deus que tira da fila. Então tira o irmão Marcelo da fila, Senhor. O Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor tudo pode. Tudo pode. Tudo pode. O Senhor tem tudo de sobra, Senhor Deus. O Senhor tem um céu cheio de socorro para nós. E o Senhor quer dar para nós o que o Senhor conquistou para nós no Calvário. A irmã Dulce também cura o neto dela que está com febre. A irmã Neia também dá saúde para ela. A esposa do irmão Erodi, Senhor, a irmã Tânia, dá saúde para ela. Irmão Zé, todos esses irmãos que estão doentes, foi atacado por gripe, por coronavírus. Que o Senhor, Pai amado, o Senhor é a verdadeira vacina. O Espírito Santo é a verdadeira vacina. O Espírito Santo é a vacina que foi feita lá no laboratório do Calvário. Ali naquele laboratório o Senhor fez essa grande vacina, que é o Espírito Santo, que ele livra nós de toda doença, de todo mal. Esse irmão também que está com câncer, em nome de Jesus Cristo, está repreendido esse câncer. Tu, Satanás, tu é o câncer. Câncer é o nome que a ciência dá, mas na verdade é um demônio. Tu está repreendido. Há 2000 anos atrás, Jesus já te venceu. Tu é um ser vencido. E saia de cena da vida do irmão, da irmã. Senhor Deus, e ajuda cada ouvinte, Pai. Dá saúde, dá força. O Senhor é o Deus que cura a nossa enfermidade. O Senhor é a nossa esperança. Nós não somos como o irmão de José, que tira o Senhor de cena do nosso lar. Mas nós somos aquele que te valorizamos, como Faraó valorizou José, colocando ele para ser o governante do seu país. Essa é a posição da noiva hoje, colocando o Senhor para ser o nosso governante, para trazer para o nosso celeiro o seu trigo, para trazer para o nosso celeiro o teu óleo, para trazer para o nosso celeiro o teu sustento, Pai. O Senhor é o nosso José. O Senhor é o nosso José. É o Senhor que tem abastecido a nossa mesa, abastecido o nosso lar, com as bênçãos, com alimento, com sono durante a noite, com um dia clareando para nós. Obrigado, Senhor, pelos ouvintes. E continua sendo ouvinte com ânimo, com coragem. E que o Senhor leva essa pregação para cada filho e filha do Senhor que há nesse universo, que essa pregação sirva como chuva que caia sobre a tua lavoura e traia um crescimento, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu entrego nas tuas mãos cada um. Amém, Senhor. Amém.